Antes de entrar na UESB, eu fiz o normal médio. Só que assim, quando quando surgiu a oportunidade de fazer, eu não queria, porque eu não queria ser professora. Aí minha mãe insistiu muito, não, você vai sair da escola com um curso profissionalizante, vai ser muito bom pra você e tal. E eu fiquei meio assim, falei, então tá. Aí eu fiz a matrícula, meus colegas da 8ª série, cada qual foi para um canto, foi para ensino médio normal, e eu fui fazer o normal médio, que é conhecido mais por magistério. Foram lá 4 anos, né, eu terminei com 19. E eu achava que eu não ia conseguir passar no vestibular, porque eu achava muito difícil, mas ainda assim eu corri muito atrás. Eu comecei a fazer aquele cursinho comunitário, Universidade para Todos, e ia à noite com meu irmão, ele pequeno, mas assim, já adolescente, mas a gente me fazia companhia. Então, assim, foi um processo bem difícil. Então, quando veio a minha aprovação no vestibular da UESB, porque eu fiquei em dúvida entre letras e história, porque eram as 2 matérias que eu mais curtia na escola, então eu fiquei na dúvida. E aí, quando eu passei, eu falei, vou fazer o Enem para história, já que eu não conseguia me decidir, e o vestibular para letras. Fui classificada para letras, mas eu não passei, e aí veio a aprovação para história. Foi o momento mais feliz da minha vida. Eu acho que até hoje eu nunca conquistei nada tão grande quanto isso, porque era o meu sonho entrar numa universidade pública. Era o meu sonho, e assim, hoje eu nem acredito que eu estou chegando ao final, que eu tive a experiência do PIBID, que no 2º semestre, minha prima, que morava comigo, também mora até hoje, passou para fazer o PIBID, ela me falou para eu fazer a inscrição junto com ela, e a gente fez todo o processo seletivo, a entrevista, e eu comecei já no 2º semestre. E foi uma experiência assim, fantástica para o meu processo de formação, porque eu fui aprendendo tanto, eu fui amadurecendo ao longo desse tempo como profissional e ao mesmo tempo como estudante, porque quando a gente entra no PIBID é como se fosse um trabalho também, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter cumprimento de horário, você tem que fazer a coisa bem feita, porque não é qualquer coisa, né? Você tem que ter toda uma responsabilidade. E aí, é claro que a bolsa também ajuda a manter, eu venho de uma família pobre, então, né? E foi isso, foi muito importante. Hoje eu fico muito satisfeita quando eu olho para trás e eu vejo que coisas que eu imaginei que eu não fosse alcançar, hoje eu estou alcançando e estou muito satisfeita, muito feliz. O coração apertado porque eu estou meio que me despedindo do curso, mas é isso. Quero fazer mestrado, doutorado, quero passar no concurso, quero, assim, tudo que for de bom, eu quero. Minha mãe trabalhou desde os 11 anos de idade. E é graças a ela que hoje eu não preciso trabalhar, eu só estudo. E eu percebo que sem a minha mãe não teria nenhum sentido eu estar na universidade, eu estar me formando, eu estar querendo ser professora. E hoje, se eu posso me dedicar aos estudos, é porque a minha mãe não pôde se dedicar. Então hoje ela faz de tudo para que eu possa me dedicar aos estudos e à minha carreira. Meu maior sonho é a maternidade, para eu poder ser metade do que a minha mãe é por mim. Na verdade, eu nunca quis fazer história, assim. E também, o meu sonho era entrar na faculdade, fazer uma faculdade, uma universidade. Só que eu também não sabia o que eu queria. E assim, e sempre quando eu procurava um curso ou algo do tipo, aí eu não tinha muita certeza, então eu demorei muito para passar. E assim, também não só porque eu não sabia o curso, mas também porque eu terminei o curso em 2008 e aí ao longo desse período eu comecei a fazer cursinho e tentar passar, e eu fazia vestibular no início e no meio do ano e nunca consegui. Eu fiz para filosofia, para cinema, para pedagogia, para enfermagem, tudo que eu não queria eu fiz, né? E eu sempre falava para minha mãe assim, tipo, que eu queria fazer alguma coisa e tudo que eu queria fazer, todas as vontades que eu tinha, eu falava que eu ia conseguir, né? Apesar de não acreditar muito em mim mesma. E aí um dia eu estava conversando com meus colegas e eles falaram para mim que eu não ia conseguir. Primeiro porque, eu não sei, acho que eles achavam que eu não era muito capaz de conseguir fazer alguma coisa. Então, eu voltei para casa e chorei. E aí eu falei assim, esse ano eu consigo. E aí eu comecei a estudar. E no final do ano eu fiz o vestibular. E aí eu falei pra minha mãe, se eu não conseguir agora, eu não vou fazer mais nada, porque eu acho que também não é pra mim. Apesar de minha mãe sempre me apoiar e tudo mais, né? Porque assim, como todo mundo disse, a mãe é a base de tudo, né? E minha mãe sempre foi um exemplo muito forte pra mim. Minha mãe,
ela é de Jequié, mas não de Jequié, de Jequiézinho. E aí, quando ela era criança, ela tinha uns 10 anos, e aí ela foi adotada por um primo da minha avó, porque ela não tinha condição de criar minha mãe nem os irmãos dela, né? E aí minha mãe foi morar com meu tio, né? E aí com 10 anos ela começou a estudar. Nem registrada ela não era. E aliás, ela foi conhecer eu que era um chinelo havaiana quando ela veio morar aqui. E aí ela conseguiu o ensino médio. E aí ela fez o magistério e aí ela dá aula em Belo Campo, né? Dava aula na zona rural e agora ela dá na sede. E o sonho dela, acho que sempre foi que a gente estudasse, que tudo, e por isso ela se esforçou muito para que eu e minha irmã estudasse. E era o sonho não só meu, mas dela também. E aí, quando chegou no final do ano, que eu fiz o vestibular, eu falei assim, mãe, eu acho que realmente esse vestibular não é para mim, como meus colegas também já falaram que talvez eu não conseguia, eu não ia. Então eu falei assim, vou fazer o último, e se eu conseguir, bom, se não, também não tem problema nenhum. Que eu não vou fazer mais, né? Não que não tinha problema mais, mas eu falei assim, chega, eu não vou fazer mais, porque já que eu não vou... Aí eu fiz a prova. Cheguei em casa tranquila, falei assim, amanhã, ó, se não der certo, desculpa, mas eu não vou tentar mais. Quando saiu o resultado do vestibular, eu tava em casa com minha mãe, né? E aí eu falei, aí saiu o resultado, eu falei assim, mãe, acho que eu passei. E foi tão feliz, não só pra mim, tipo, eu tava feliz, mas eu vi a felicidade da minha mãe, que quanto era importante pra ela ter uma filha que fizesse coisas que ela não teve a oportunidade de fazer. Eu tenho plena certeza que fazer uma universidade, fazer um curso era um sonho dela, não só para mim, era para mim, mas para ela era muito maior, né? E eu fiquei feliz não só por mim, mas por ela. E entrar no projeto do PIBIT foi essa coisa assim. Eu sou muito tímida e aí eu vi a oportunidade, né, de fazer o curso. Até a professora Lídia que falou para entrar no projeto, ela falou assim, tá, vai rolar a inscrição do projeto de iniciação à docência e seria bom que vocês fizessem. E aí eu pensei, vai ser bom, porque eu tenho que saber como vai ser a sala de aula, né? E aí eu falei assim, vai ser uma boa oportunidade para mim. Eu fiz a inscrição e fiquei com medo até de passar, porque eu falei assim, e se eu passar e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para a sala de aula? Como é que eu vou enfrentar a sala de aula? E eu fiquei querendo, não querendo. E eu falei, mãe, eu fiz essa seleção e eu tô esperando o resultado. Aí quando saiu o resultado, que eu fui fazer a entrevista e fiz tudo e saiu o resultado, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito segura, assim, de não dar certo, de não conseguir fazer o que eu queria realmente, sei lá, de não dar certo. E aí eu fui trabalhar, eu não sabia onde era o Kaique nem nada, e tinha uma colega que a gente divide casa aqui, que nós somos, eu e outro colega, somos de Belo Campo, a gente divide casa aqui. E aí ela falou onde era o colégio e tudo mais. Nossa, mas foi muito bom para mim, assim, eu comecei a descobrir que eu era capaz. E através de Jane e das minhas companheiras do PIBIT também, eu fui percebendo que a sala de aula, apesar de a sala de aula é um lugar que te expõe você muito, assim, e que você tem que entender o outro e perceber a necessidade do outro e se doar ao máximo e se entregar realmente, assim. É o ambiente que você vai conseguir ter vários mundos em um mundo só. Tem tantas coisas que você tem a possibilidade de aprender e de ensinar, porque ensinar não é só ensinar, porque só passar o assunto é relativamente fácil, né? Mas aí você tem que entender o que você quer com aquela relação com o assunto, o que você quer demonstrar como ser humano, assim. E eu tive um exemplo muito bom de Jane, assim, como ser humano, como valorizar o outro. Eu acho que é colocar o outro sempre assim, vamos apresentar, você tem seu valor para demonstrar. Então isso foi muito importante para a minha formação, e agora que eu estou terminando o curso, eu sou muito grata a ela, às meninas, tudo. Muito obrigada. Para falar da minha história, eu vou ser breve, começando quando eu terminei o ensino médio. Eu estava perdida ainda, não sabia o que eu queria fazer. Aí, assim que eu terminei, começou aquela cobrança de vestibular, de vestibular, de vestibular.
eu tentei para psicologia e não consegui, fiquei frustrada de primeira. E aí continuou a cobrança, meu pai, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que dar o seu melhor, eu e sua mãe não podemos estudar, a gente te dá de tudo para você estudar. E aí eu falei, em casa sozinha eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu comecei a me sentir incomodada porque eu não estava nem estudando e nem trabalhando. Foi quando surgiu o Senai lá na minha cidade e eu resolvi participar da seleção e fui trabalhar na Azaleia como costureira. E foi bem difícil, bem difícil, é muita cobrança. Eu só me recordo de um dia que toda vez tirava a produção. E aí eu sempre ia baixo na produção porque era muito difícil. Muito difícil mesmo. Minhas costas chegavam a arder o dia praticamente. Eram 8 horas em pé. Não era no sol, mas era muito calor. Muito calor. Muita gente passava mal. E aí quando a supervisora falou pra mim que minha produção estava baixa, eu comecei a chorar. Eu fui chorando, chorando. Aí ela, por que você tá chorando? Eu falei assim... Aí eu falei pra ela, a vida aqui é muito dura. A vida aqui é muito dura. Aí ela falou assim, mas você tem que se esforçar. Aí eu falei assim, olha, não é menosprezando quem tá aqui. Pelo contrário, eu admiro muito quem tá lá batalhando. Mas eu falei, eu quero estudar. Eu quero algo melhor pra minha vida. Então foi naquele momento ali que eu decidi, eu falei, eu vou começar a estudar, mesmo que seja sozinha em casa, eu vou começar a estudar e eu vou procurar me esforçar. Comecei a estudar sozinha em casa, no segundo vestibular que eu fiz, eu consegui passar. Meio indecisa ainda no que eu queria fazer em relação à disciplina, mas eu sempre soube que eu queria trabalhar no âmbito escolar. Consegui passar, vim morar em Vitória da Conquista. Ainda está sendo muito difícil porque são muitos gastos. Meus pais estão dando um duro lá para conseguir me manter aqui. Às vezes dá vontade de desistir por conta dos gastos, da dificuldade que é de ficar longe dos meus pais. Minha mãe, que passou por muitos problemas, hoje em dia ela é meio doente e então fica uma cabeça lá e uma cabeça aqui. Mas eu tô tentando por mim e por eles, porque eu quero olhar para esse vídeo aqui daqui uns 15, 20 anos e poder dizer que eu consegui algo melhor para minha vida e eu batalhei muito para aquilo. E é isso. E a partir do trabalho que a gente tem construído aqui no Newton Gonçalves, eu tenho percebido que a minha história é fácil em relação de algumas pessoas, né? Porque eu não preciso trabalhar e estudar. Mas cada um sabe as dificuldades que tem. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos de idade e isso prejudicou muito meu processo de aprendizagem, porque impactou muito, porque eu era muito apegada com meu pai e ele que saiu de casa, então eu continuei morando com a minha mãe e assim, querendo ou não, afasta o relacionamento. E eu acabei me perdendo um pouco na escola. Nunca perdi de ano, mas assim, o meu processo de construção da aprendizagem ficou muito deficiente, principalmente na área de exatas. E com o passar dos anos foi só complicando, porque o que eu não aprendi na base foi criando dificuldades posteriores. Então, quando eu cheguei no ensino médio, que eu
decidi que eu queria fazer História, que era mesmo o que eu queria, eu fiquei muito pressionada pela escola, porque eu estudava em escola particular, que os meus pais trabalhavam muito para conseguir pagar e bancar todos os gastos, porque a escola particular não é só mensalidade, tem todo o material e as coisas extracurriculares que você tem que fazer para cumprir horário e para poder fazer os trabalhos da escola, e às vezes custava muito caro. E aí eu tive uma professora de História que me ajudou muito, que ela me incentivou muito, porque a escola, ela falava assim, Medicina, Direito e Engenharia são os cursos que dão retorno financeiro, então vocês têm que focar nisso daqui. Então, quando eu escolhi fazer História, eu tive dificuldade dentro da própria escola para poder prosseguir naquilo ali, com aquele sonho, né? Então, a minha mãe me apoiou muito quando eu decidi, e quando eu prestei vestibular, eu fiquei tão indecisa por causa dessa pressão exercida pela escola, que eu prestei para Direito e eu me saí muito mal porque eu não queria aquilo. E no outro ano, depois que eu me formei em 2014, eu tentei para História e eu consegui passar, porque era uma coisa que eu me identificava, então eu já não estava me sentindo mais pressionada, porque eu já tinha saído da escola, a minha mãe me apoiava muito, né, no que eu tinha decidido, então foi muito mais fácil para mim. A minha família, ela é do interior de Minas, em Teoflotone, e minha família praticamente toda, por parte de pai, se mudou para o interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, na cidade de Mucuri, para trabalhar. E quando eu decidi vir morar aqui em Vitória da Conquista para estudar, eu tinha 2 tios por parte de mãe que moravam aqui e que hoje não moram mais, e que eles me ajudaram nesse período inicial de adaptação. Mas é muito difícil para os meus pais, que são trabalhadores. Minha mãe sai de casa 8 horas da manhã e chega 10 horas da noite. Ela trabalha em 2 empregos. E o meu pai mora no Rio de Janeiro, trabalha numa fazenda no Rio de Janeiro. Ele também é motorista dos patrões dele. Então, assim, eles tiram uma parte boa do salário deles para poder me manter aqui. E além da experiência que eu estou tendo no PIBID esse ano, a ajuda financeira tem sido um desafogo para eles, porque uma passagem só de ida para eu visitar a minha mãe é quase R$100. Então eu tenho que ficar muito tempo aqui sem poder ir para lá por conta disso. E é muito difícil porque eu sou muito apegada com a minha família e ficar longe deles às vezes é muito frustrante. Porque você quer o apoio, você quer o carinho, você vai mal numa prova, um professor te trata mal, às vezes você não é compreendida nos espaços, e isso te faz pensar assim, será que não é melhor eu mudar para um lugar mais próximo? Será que não é melhor eu fazer outra coisa? O meu pai perguntava sempre se eu não preferia fazer uma faculdade particular mais perto de casa. E eu falava que não, que era o meu sonho estudar na escola pública, né? Porque eles pagaram minha educação a vida toda. E agora eu estava tendo a oportunidade de ter o retorno do que eles pagam de impostos, né? Participando de um ambiente público. Então, às vezes eles não entendem, né, a minha escolha pela escola pública, mas era o meu sonho, então eu estou seguindo nesse sonho. É isso. Como eu entrei no curso de História, foi meio que de paraquedas, assim, porque eu não estava muito segura de que curso eu queria seguir, mas sempre aquela pressão de ter que dar continuidade aos estudos. Quando eu passei no vestibular, para mim foi uma surpresa muito grande e muito positiva. Eu fiquei feliz porque eu era trabalhadora. E como agora eu tenho contato com a EJA, eu entendo muito bem o lado deles, como é difícil você ter que trabalhar e ter que estudar ao mesmo tempo. E foi assim comigo. Boa parte do início do curso foi assim. Eu entrei no PIBID, né, porque não pode esquecer de falar do PIBID, no 3º semestre, se eu não me engano. E eu estava num período muito difícil da minha vida, porque eu tinha acabado de ser demitida, e o PIBID, além de ser uma oportunidade no meu processo de formação como futura docente, também teve este apoio financeiro. A escolha do curso, quando você escolhe licenciatura, seja História ou qualquer outra área, você
não corresponde muito às expectativas da sua família, porque eles esperam que você faça direito, administração, economia, qualquer coisa, porque a gente sabe como é a dificuldade de um professor e que às vezes eles acham que é uma profissão um pouco abaixo das outras, sendo que a gente sabe muito bem que não é, porque licenciatura é muito importante, não existe outras profissões sem licenciatura. Voltando ao VBID, eu estou aqui há muito tempo, eu acho que desde 2014, sempre com Jane. Fui do CAIC, que é um público totalmente diferente do Newton Gonçalves, até mesmo porque eram adolescentes, era educação regular, e agora eu estou no EJA. Eu particularmente gostei muito, até mesmo porque lidar com adultos não vou dizer que é mais fácil, mas a relação é um pouco mais fácil no sentido de que adultos são pessoas que prestam mais atenção, mais fáceis de controlar, principalmente a gente que está começando. A gente tem essa dificuldade de se impor na sala, quando você lida com adultos é um pouco mais fácil. E além disso, de ter gostado, de ter me identificado com esse público, eu também tive a oportunidade de lidar com essas histórias que eu estou lidando aqui hoje e realmente é muito emocionante. É muito legal você ver o esforço de cada um para estar aqui, porque realmente trabalhar e estudar é extremamente complicado, principalmente vocês que estão voltando, que teve toda uma série de dificuldades. Eu tive dificuldade também porque a carga horária é muito complicada, é muito difícil, mas pelo menos eu tive o privilégio de ter conseguido o ensino regular e ter conseguido entrar no vestibular com a idade que eu tô. Bom, é basicamente isso. Me mudei para Conquista em 2007, eu morava em Minas Gerais, em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte. Aí minha mãe se divorciou e veio para cá. Foi um período, divórcio é uma coisa muito que rompe aquela coisa, aquele equilíbrio que você tem na sua vida. E eu gostava muito de lá, inclusive eu detestei a ideia de mudar para cá inicialmente, vi muita resistência, mas a gente veio, né? Aí eu lembro que eu era uma pessoa muito estudiosa quando eu era criança, com certeza eu era um menino que as pessoas olhavam assim, vai ter um futuro brilhante. Aí alguma coisa aconteceu no caminho e deu tudo errado. Eu fui estudante aqui do Newton Gonçalves durante muitos anos, não em séries diferentes, repeti muitas vezes. Nunca fui um aluno exemplar, muito pelo contrário. Acho que os professores se reuniam no conselho de classe para falar mal do menino que é um demônio na sala. Isso quando está na sala, né? Porque eu matava muita aula. Nossa, eu matava muita aula. Teve uma vez que eu estava na Lan House, aí ligaram pra mim, eu estava na 7ª série. Sérgio tá indo aí buscar vocês. Sérgio era o diretor aqui da escola. Acho que é ainda. Grande homem, viu? Só que ele não foi lá não, nesse dia, mas a gente continuou lá. Aí depois de repetir vários e vários anos, várias séries, aí depois de repetir regularmente o ensino por vários anos, aí eu entrei no EJA aqui à noite. Com muita dificuldade para fazer o EJA também, porque eu sempre tive muita dificuldade com a rotina da sala de aula. Eu acho uma coisa extremamente maçante, acho cansativa. Continuo achando na universidade, que é uma coisa que é muito pesada, às vezes desnecessária. Mas é o sistema de ensino que a gente tem que estar inserido nele, se quiser progredir na vida, né? Aí eu fiz o EJA, não concluí o EJA, então por isso eu não concluí o ensino médio. Eu passei pelo Enem em 2015. Em 2014 eu estava no EJA aqui, EJA que é o primeiro e o segundo ano. Aí eu decidi fazer o Enem para concluir logo o ensino médio, que eu não estava mais aguentando. E tentar fazer história, porque é uma coisa que eu queria ser professor, queria fazer história, mas o foco era história. Aí eu fiz o Enem em 2014 e fiz o vestibular também. No vestibular eu fiz para história e a segunda opção geografia. Eu passei nas duas, em história eu passei em primeiro lugar, e geografia também, que foi uma surpresa lá na lista. Aí eu lembro que quando saiu o resultado o Enem saiu o resultado primeiro, o vestibular saiu o resultado primeiro e o Enem saiu o resultado algumas semanas depois. Foi em janeiro, aí eu vim aqui falar com o Ronaldo, que é o diretor, na época ele era diretor da noite, que o Ronaldo a gente conversava muito quando eu estava estudando aqui. Eu sempre me interessava por livros também, muito legal. Aí eu falar, Ronaldo, eu passei no vestibular, estou muito feliz, tal. Só que aí não tem resultado do Enem, e eu só poderia fazer a faculdade se o resultado do Enem saísse e fosse uma nota que fosse suficiente para concluir o ensino médio, né? A nota foi suficiente, aí no vestibular passei em História e Geografia, e no Enem eu fiz, no primeiro semestre eu lancei a nota para administração, não sei porquê, passei também.
E no segundo semestre eu lancei a nota para Ciências Sociais. Aí eu passei nos cursos, mas eu escolhi História, que eu queria História mesmo. A administração foi para mostrar que eu passei em outra coisa que não era tão... Fala, olha, eu quero fazer História porque você tem que ser resistente quando você quer ser professor. E a primeira coisa que as pessoas falam é: você quer ser professor, quer trabalhar com adolescentes maturos, crianças que vão encher o seu saco. Você vai ganhar mal, vai trabalhar muito. É uma coisa que a gente sempre ouve, né? Eu não escutei isso muito da minha família, porque eu não sou muito próximo da minha família, principalmente depois da separação. Eu tive um processo de afastamento do núcleo familiar, tanto que eu moro praticamente sozinho desde 2010. Eu ainda era um pouco adolescente. Aí eu trabalhei também durante algum tempo, aí depois que entrei na universidade consegui estagiar, que era no ano passado que tive o estágio. Aí eu fiz essa seleção do PIBID no ano passado, era pra ter vindo pro PIBID no ano passado, mas como na época eu passei no PIBID no estágio, aí como na época eu tava precisando de dinheiro, o estágio paga um pouco mais, eu tinha que pagar contas. Aí eu optei por ficar no estágio e fazer a seleção PIBID depois. Aí esse ano eu fiz o PIBID, voltei pra escola que eu estudei e reencontrando vários professores antigos. É meio que estranho você encontrar um professor agora não como aluno dele, mas como um colega de sala, uma pessoa que você conversa e que você fala o que vai passar para os alunos. É uma sensação assim muito estranha. Acho que o que eu almejo, assim, eu nunca tive sonhos não, assim, coisas que eu penso e planejo, assim, algo que eu quero conseguir, mas acho que atualmente o que eu quero, assim, de objetivo, quando eu acabar a graduação, é fazer um mestrado e dar aula, porque eu quero dar aula, ser professor da educação básica. Eu acredito ainda que a educação, dentro das limitações de onde estamos inseridos, a educação ainda é uma das grandes portas para você, pelo menos, ter uma condição de vida melhor. Eu acredito que o professor cumpre esse papel fundamental, que, principalmente quando mostra para os alunos um caminho a seguir. Eu lembro, embora eu não fosse bom aluno, mas eu conversava muito com os professores e muitos professores marcaram muito a minha memória. Tipo, o Ronaldo, que é diretor da escola aqui, marcou a minha memória. O Robson, que é professor de física, também de conversas assim paralelas. São pessoas que, mesmo sabendo que eu era um péssimo aluno, ainda se davam um minuto, tiravam um minuto aí das suas vidas para conversar comigo e dar algum conselho, mesmo sabendo. Mas meu sonho é isso.